Recentemente, Israel tem avançado em um projeto que limitaria a capacidade do judiciário de derrubar leis aprovadas pelo parlamento. Se aprovada, a legislação iria restringir a autoridade do Supremo Tribunal de Justiça e fortalecer o poder do governo e do legislativo. Essa iniciativa tem gerado controvérsia e críticas por parte de grupos que acreditam que a independência judicial é um princípio fundamental da democracia. Por outro lado, defensores do projeto argumentam que ele é necessário para proteger a soberania do Estado e garantir a estabilidade institucional. O projeto ainda está em discussão e sua implementação futura é incerta, mas seu potencial impacto sobre o sistema político e jurídico de Israel é significativo. Os financiamentos imobiliários mais caros têm pressionado os preços dos aluguéis em muitas cidades ao redor do mundo. Com taxas de juros mais altas e maior dificuldade de acesso ao crédito, os investidores imobiliários têm encontrado menos oportunidades para comprar e desenvolver novos imóveis. Isso leva a uma menor oferta de imóveis disponíveis para aluguel, o que aumenta os preços dos aluguéis. Além disso, a pandemia de Covid-19 tem aumentado a demanda por espaços maiores, como casas e apartamentos com mais quartos, o que tem levado a um aumento ainda maior nos preços dos aluguéis em algumas áreas. A situação pode se tornar ainda mais difícil para inquilinos que enfrentam dificuldades financeiras durante a pandemia. Berlim, Paris e Londres ofereceram um pacto à Ucrânia que poderia permitir que o país tivesse acesso ao artigo 5 da OTAN no futuro. O artigo 5 é a cláusula de defesa coletiva da OTAN, que exige que os membros da aliança se juntem em defesa de qualquer Estado-membro que seja atacado. A Ucrânia tem solicitado a adesão à OTAN há algum tempo, mas isso tem sido um ponto de tensão com a Rússia, que vê essa aproximação como uma ameaça à sua segurança nacional. Essa oferta do pacto visa encontrar uma solução diplomática para a questão, permitindo que a Ucrânia receba apoio da OTAN em caso de agressão, sem se tornar formalmente um membro da aliança. Esse acordo também busca aliviar as tensões na região e promover a estabilidade na Europa. No entanto, essa proposta pode ser vista como controversa por alguns países da OTAN que são mais céticos em relação à expansão da aliança, especialmente em relação a países que estão em conflito com a Rússia. A proposta ainda precisa ser discutida e aceita pelos demais membros da OTAN antes de ser efetivada. A inteligência artificial tem sido vista como uma tecnologia disruptiva e transformadora, mas alguns analistas alertam para os riscos associados ao seu desenvolvimento. Entre os riscos apontados estão a possibilidade de viés nos algoritmos, perda de empregos, falta de transparência e possibilidade de uso indevido por governos ou empresas. Apesar desses riscos, muitos especialistas defendem que a regulamentação não pode travar o avanço da inteligência artificial. Isso porque a tecnologia tem o potencial de gerar inúmeros benefícios em diversas áreas, como saúde, transporte, segurança e meio ambiente. Além disso, a inteligência artificial pode ajudar a solucionar alguns dos maiores desafios globais, como as mudanças climáticas e as desigualdades sociais. Para lidar com esses desafios, é importante que a regulamentação da inteligência artificial seja desenvolvida de forma colaborativa, envolvendo diversos atores, como governos, empresas, acadêmicos e sociedade civil. É preciso criar um ambiente regulatório que incentive a inovação e o progresso, ao mesmo tempo em que protege os direitos e interesses dos cidadãos. Em resumo, a inteligência artificial tem o potencial de trazer grandes benefícios para a sociedade, mas também apresenta riscos significativos. A regulamentação é fundamental para garantir que os avanços tecnológicos ocorram de forma responsável e equitativa. A criação de um ambiente regulatório colaborativo e efetivo pode ajudar a maximizar os benefícios da inteligência artificial, ao mesmo tempo em que minimiza seus riscos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recentemente declarou que não quer que Israel mantenha uma posição neutra no conflito entre Ucrânia e Rússia. Ele pediu que Israel escolha um lado, o da Ucrânia, em vez de tentar manter boas relações com os dois países. Zelensky afirmou que a Ucrânia é um aliado estratégico e um parceiro importante de Israel e que espera que o país o apoie na defesa da soberania e integridade territorial da Ucrânia. Essa declaração de Zelensky destaca a complexidade do conflito na região e as implicações geopolíticas envolvidas. Israel tem tentado manter relações amistosas tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia, o que pode ser visto como uma estratégia para proteger seus próprios interesses de segurança. No entanto, essa posição pode ser vista como ambígua ou mesmo contraditória, especialmente à luz das tensões crescentes entre Ucrânia e Rússia. A posição de Zelensky também destaca a importância dos aliados internacionais na defesa dos interesses da Ucrânia e na busca por uma solução pacífica para o conflito. O envolvimento e apoio de outros países pode ser crucial para a segurança e estabilidade na região. No entanto, é importante que esses aliados respeitem a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e não tomem medidas que possam agravar a situação ou criar novas tensões. Funcionários do Mossad, Serviço de Inteligência de Israel, teriam sido autorizados a participar de protestos contra uma lei proposta pelo governo que revisaria a independência do judiciário.
Essa autorização gerou controvérsia, já que a participação de agentes de inteligência em protestos políticos é incomum. Especialistas alertam que isso pode comprometer a neutralidade dessas agências, que têm a função de proteger o país e seus cidadãos. A autorização levanta questões sobre a transparência e a responsabilidade do Mossad. Algumas pessoas questionam se essa autorização foi dada oficialmente pelo governo ou se foi uma ação isolada de alguns indivíduos dentro do Mossad. A suposta participação do serviço de inteligência em questões políticas internas pode ter implicações significativas para a democracia em Israel. O Irã reconheceu publicamente que enriqueceu urânio a 84%, o que é considerado um nível muito alto. Essa ação é uma violação do Acordo Nuclear de 2015, que limitava o enriquecimento de urânio em 3,67%. O enriquecimento a 84% pode ser usado para fins militares, o que levantou preocupações internacionais. O Irã afirmou que o enriquecimento foi realizado para fins pacíficos, como a produção de radioisótopos para fins médicos. No entanto, essa afirmação foi questionada por alguns países ocidentais, que veem isso como um passo em direção ao desenvolvimento de armas nucleares. O enriquecimento a 84% também pode afetar as negociações para retomar o acordo nuclear, que têm sido difíceis nos últimos anos. Micróbios foram descobertos no deserto do Atacama, que é considerado um dos lugares mais secos e extremos da Terra. Esses micróbios sobrevivem em condições de extrema aridez, falta de oxigênio e altos níveis de radiação ultravioleta, o que os torna interessantes para pesquisas sobre vida em outros planetas. Em particular, essas descobertas têm levado a uma maior esperança de encontrar vida alienígena em Marte, já que o planeta vermelho tem condições semelhantes às do deserto do Atacama. A descoberta também pode levar a uma melhor compreensão da vida em nosso próprio planeta, bem como a desenvolvimentos em áreas como a astrobiologia. No entanto, a pesquisa ainda está em andamento e é necessária mais investigação para determinar se esses micróbios são uma forma de vida única ou se existem outras formas de vida no deserto do Atacama. A Polônia entregou os primeiros tanques Leopard 2A4 à Ucrânia como parte de um acordo de cooperação militar entre os dois países. Os tanques foram atualizados e modernizados antes da entrega, para atender às necessidades específicas do exército ucraniano. A entrega dos tanques ocorre em um momento de tensão na região, com a Rússia aumentando sua presença militar perto da fronteira ucraniana. A Polônia tem se mostrado solidária à Ucrânia em sua luta contra a agressão russa, e a entrega dos tanques pode ajudar a fortalecer as defesas ucranianas. No entanto, a entrega também pode aumentar as tensões com a Rússia, que já se opôs à presença militar da OTAN na região. O ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, um aliado próximo do atual presidente, Vladimir Putin, sugeriu em uma entrevista que a Rússia poderia avançar sobre a fronteira com a Polônia, caso as tensões com o país aumentem. As declarações foram consideradas provocativas pela Polônia e pelos países ocidentais, que condenaram a ameaça. A declaração de Medvedev ocorre em um momento de crescente tensão entre a Rússia e a Ucrânia, com o aumento das tropas russas perto da fronteira ucraniana. A OTAN e os Estados Unidos já expressaram preocupações com a situação e prometeram apoio à Ucrânia. A declaração de Medvedev aumenta ainda mais as tensões na região e a incerteza sobre o futuro.